nação alviverde, chegamos com uma taça na nossa mão. Essa taça... uma faixa, na verdade. Não, mas é uma faixa que sinaliza uma taça pra nós. Uma taça. Mais uma taça pro Curitiba. Dionísio Filho. Jonga. Bonito nome, gostei. Merecidíssimo. Pelo menos alguma coisa decente fizeram desse Campeonato Paranense. Essa homenagem foi muito justa e é importante que nós ganhamos a taça, estamos na final e vamos chamar agora então o Kiss do Clãs. Chame lá que tem Copa do Brasil hoje, bora! Negócio seguinte, o quiz geralmente vem em Copa do Brasil, né? Semana passada também foi, não foi? Não foi, foi do Rio Branco. Foi do Rio Branco, sim. Tudo bem. Mas agora o foco hoje é Copa do Brasil. Curitiba ganhou o primeiro turno do Campeonato Paranaense, já é finalista, então agora vamos voltar os focos para a Copa do Brasil. Seguinte, Curitiba e Goiás hoje, 7h30 da noite, no Serra Dourada. E o Curitiba enfrentou o Goiás em 2001 na Copa do Brasil. A gente empatou lá, ganhou de virada no Couto Pereira, 4-3, me corrija se eu estiver errado. Corretíssimo. Queremos saber o seguinte, quem foi o comandante alviverde naquela virada? Tibaço, hein? Tibaço. Depois eliminamos o Flamengo, né? Exatamente, né? Imagina eliminar o Goiás nas oitavas, depois de o virada. Flamengo com 2 vitórias ainda nas quartas de final. Vamos repetir esse feito esse ano, por favor. É isso aí. Então, diga lá, quem comandou a virada Coxa Branca no Couto Pereira? Cite o nome do cidadão aí no YouTube ou no Facebook e ganha aquela cervejinha, ó. Ô Digão, você ganhou, não foi buscar a cerveja lá, ó. Aí perdeu. Vai prescrever. Já era. Prescreveu já. Jubilou. Responda aí no quiz do Cleans e quero ver se sabe. Essa é mais difícil que da semana passada. Isso aí. Paulo. Pessoal, que semana boa pro Coxa, hein? Maravilhosa. Ó. Foram os 2 melhores jogos do Curitiba na temporada ou não? Eu acho que sim. Eu gostei também. E cornetada que eu dei na semana passada, ó, eu sei que pegou, valeu a pena a cornetada. Cara, quinta-feira eliminamos o time do Uberlândia lá em Uberlândia. Curitiba fez uma partida tranquila, serena. Terminamos o jogo com um atleta menos e mesmo assim conseguimos ganhar 2-0. E a tática do professor Maurílio, com todo respeito ao professor Maurílio, né, que foi um bom jogador, que ele jogou na década de 90 no Paraná, tinha falado algumas besteiras, já tinha dado volta olímpica dentro do Couto Pereira, que ia dar de novo. Vai lá. A tática de retranca só funcionou... Tô esperando o Maurílio dar volta olímpica. A tática da retranca só funcionou na Arena da Baixada, não deu certo no Couto Pereira. Sabe por que não deu certo? Por quê? Porque o Coritiba jogou como um time que queria vencer, como um time que almejava ser campeão. Essa é a diferença. E o Curitiba tinha Alexandre em campo. Tínhamos Alexandre. Craque da bola. Nunca critiquei. E aí eu pergunto pra vocês, se foram os 2 melhores jogos do Curitiba, o que vocês acharam desses jogos? Né? Comparar os 2 também. Vocês estão vendo evolução? Vou falar então. Fale, Nath, fale você. Eu fiquei muito feliz, primeiro com o resultado na Copa do Brasil, porque eu acho que foi um jogo realmente tranquilo para nós, né? A gente tava um pouco nervoso ainda, porque acho que o nosso resultado pós-Parnaíba deixou a gente um pouco traumático, mas foi um jogo muito bom de ver. Fiquei bem feliz com o Júlio Rush, obviamente, nesse jogo. E agora também na final o Júlio Rush também foi muito bem, mas essa final a gente tem que destacar, né, o espírito desses meninos que jogaram, Thalisson Kelvin, Júlio Rush, nosso não tão menino assim Alexandro, como esse cara cresceu em final, ele tem esse espírito de final e eu acho que isso na Série B pode nos ajudar. Pode. A gente tava criticando muito ele, com razão, porque, né, a gente não jogando nada. Jogou bem agora no último jogo, agora, a gente vai elogiar. Elogiamos o Alexandre. Outra coisa, outro ponto também importante é que nós estávamos falando que o Coritiba era muito pobre em criação, que o Coritiba não era um time ofensivo, que não entrava atacando, que esperava o erro do adversário. E isso mudou aparentemente nesse jogo de domingo. Eu achei que a gente foi muito mais pra cima, a gente não esperou o Rio Branco dar espaço, a gente jogou como tinha que jogar numa final. E eu espero que esse modo como a gente jogou, de se impor, se repita até final do ano, porque eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter. Concordo com você, acho que o Curitiba melhorou. E eu acho que o primeiro gol do Curitiba ilustra muito bem essa questão. É algo que a gente não vinha assistindo nos jogos do Curitiba. A gente teve o Alexandre vindo de trás,
fazendo tabela, aí uma bola enfiada, se não me engano foi do Rush ali pro Iago, e aí, cara, foi uma jogada muito bem trabalhada, desde a intermediária ali, eles foram costurando e tal, só tapa, e aí, porra, aí ficou fácil pro Alexandre meter o gol lá. E talvez até a bola fosse entrar, né? Mas o Alessandro, pela jogada em si, ele merecia empurrar a bola pro gol. E foi uma baita de uma jogada construída coletivamente, algo que a gente cobrava aqui, né? O coletivo, principalmente o ofensivo do Curitiba, que defensivamente o coletivo do Curitiba até tá se portando bem, tem descompactado mais e tal, mas a parte ofensiva que eu achava que tava deixando a desejar. E nesse jogo foi super tranquilo, contra o Uberlândia nem tanto, mas já foi bem melhor do que nos últimos jogos. Eu acho que esse gol aí foi um puta golaço, deve concorrer com um dos mais bonitos do ano, porque foi muito bem trabalhada a jogada. Então, acho que assim, o do Coritiba foi o gol mais bonito do ano. Até agora sim, mas eu digo assim, no ano inteiro. Do campeonato. Eu acho que esse já é um dos candidatos pra gente botar naquele programa especial que nós vamos fazer no final do ano, de volta à Série A. Gol do Evandro. Também. Assim, mas é que esse é uma construção de jogada, né? Junto com o gol do Evandro. O gol do Evandro e do Alexandre, pra mim, os mais bonitos até agora. Então fica aí a evolução. Eu acho que tem tudo pra gente continuar assim, se Deus quiser. Mas temos que falar da emoção que foi o gol de Thalisson Kelvin, né? Eu acho que o momento do gol dele e que ele foi até a torcida, a comemoração, e por ele ter sido um dos jogadores que tentaram, né, jogar no profissional no passado, não teve muita chance. Estreou, não sei se foi a estreia, mas eu me lembro dele no Morumbi, saindo chorando, machucado. Sim, logo no início do jogo, né? Já se machucou. E quase aí depois, que são gol de São Paulo. E daí depois em Chapecó, aquela cena inesquecível do choro do Thalisson Kelvin, enquanto outros jogadores pegavam seu carro e iam embora, e depois iam pra Paris, iam pra não sei aonde, o menino tava lá chorando, porque ele ia ficar no clube e ele tem uma enorme identificação com a gente. Eu acho que isso pesa bastante. Querendo ou não, é importante a gente ver esse tipo de coisa, sabe? A gente tá há muitos anos vendo o mesmo perfil de jogador dentro do Coritiba, Perfeito. Medalhões, jogadores velhos que não estão tão compromissados quanto esses meninos estão. Então foi um momento ali que até agora eu vejo e revejo o lance e até arrepia ver esse tipo de coisa, porque, enfim... Beijar o escudo depois, né? É que esses atletas que vieram nos últimos anos, eram atletas que estavam encostados em outros clubes e vinham aqui só para passar aquela temporada, para tentar achar uma oportunidade, para tentar ir para outro time ou para ter a sua posição no seu próprio time que ele estava lá escanteado. E esses meninos não. O lance do escudo realmente fazia tempo que eu não via um lance assim no Couto Pereira, uma comemoração, foi muito emocionante mesmo. E eu acho que teve uma evolução sim do jogo contra o Uberlândia, contra o Rio Branco. Em que pese que o time do Rio Branco é um pouco mais fraco. Mas eu achei, Clens, que o Curitiba conseguiu trabalhar um pouco mais pelo meio, na jogada mais central ali. Tudo bem, o time do Rio Branco é um pouco mais fraco, o time do Uberlândia. Mas até depois do jogo contra o Uberlândia, Nath, na quinta-feira, alguns amigos me falaram: tudo bem, mas o Curitiba só estava jogando, Romércio lançava o Parede, ele lançava o Iago, não estava jogando pelo meio, estava jogando pelas pontas. Me parece que talvez o Sandro Forner já arrumou isso daí, ou está tentando. O próprio gol do Alexandre, tentando centralizar um pouco mais, criando uma nova variação tática. Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente com você. Fale, Nath, ou encerrou. Não, eu acho isso também, acho que a gente... Tanto que eu fiquei muito feliz, eu falei no vlog, no intervalo, que a gente estava falando muito do esquema de jogo, apesar de a gente ganhar os jogos, por exemplo, contra o Toledo, contra o Londrina, contra o Uberlândia, a gente ainda sentia falta dessa criação e desse modo de jogar do Coritiba, que a gente sabe que a gente é capaz, né? Sim. E ficar nessa de só de ponta um Deus nos acuda às vezes. Então a gente teve a sorte também de contar de jogar com times fracos que não souberam se utilizar desse ponto nosso. Mas eu acho que o mais legal dessa final foi ter visto essa variação no time. E se Deus quiser que possa continuar e que a gente veja mais jogadas como esse gol do Alexandre. Concordo, só que é o seguinte, eu acho que hoje à noite é o jogo mais difícil do Curitiba no ano. Sim, sem dúvida. A gente teve o Atlético aí, que beleza, tem camisa e etc, mas era um time de aspirantes. Agora a gente vai pegar o Goiás, que é uma referência. É uma referência. E rival direto, vem né? Com o time completo, contratou bem, tem orçamento. Não, e uma coisa, né? A gente passando, a gente deixa de fazer com que eles ganhem esse dinheiro. Sim. Né? E já é um medidor
altíssimo de Série B. E outra, o Goiás ele vai ter que subir esse ano, porque ele tá na mesma situação que nós, pelas cotas de televisão, ele vai só receber se ele estiver na Série A. Então, eles vão investir no time e a gente passar agora é essencial, tanto pelo planejamento do ano, né? A gente sabe que esse dinheiro é muito, muito importante, e tanto pelo time em si, né? A gente tem que passar de fase de Copa do Brasil. Eu acho que esses últimos anos aí, por exemplo, não passar do Asa, cair pro Juventude, entendeu? Então a gente tá precisando disso. Não que os meninos tenham essa enorme responsabilidade de chegar numas oitavas ou quartas. Não é isso que nós esperamos. Mas nesse caso contra o Goiás é sim muito importante. Concordo. E assim, vai ser um jogo eu acho que vai ser o jogo de maior pressão dos meninos até então. Claro que o Clássico Atletiba teve pressão e etc. Mas era um jogo que já não valia muita coisa pro campeonato. Quer dizer, até o Curitiba precisava ganhar, mas não valia muita coisa em termos de campeonato. O Atlético veio com um time extremamente alternativo. Agora a gente pega um jogo de Copa do Brasil que a gente sabe que monetariamente vale muito. Quase 2 milhões, né? Se não me engano. E aí você pega um time que vai ser nosso concorrente direto na Série B. Então é um time do nível que a gente vai pegar durante o ano. É um time com muita história e tradição. Sim. E jogando fora de casa. Então eu acho que vai ser um puta desafio pros meninos, principalmente, porque é uma atmosfera totalmente diferente do que eles vinham pegando. Então vamos ver, torcer que se saiam bem lá e consigam apresentar o futebol que aparentemente vem melhorando nos últimos jogos. Lembrando que esse jogo não é o único só. Nós vamos ter a volta no Couto Pereira, né? Então a gente podemos empatar, no caso. O empate não é um mau resultado lá. Eu considero que o empate 1-1, por exemplo, é um bom resultado lá em Goiás. Excelente resultado. E em que pese dizer também, né, que o Coritiba, nós estamos há muitos dias ininterruptos com jogos muito decisivos, né? Sim. A gente tá com o mesmo time em todos esses jogos, de Paranaense e de Copa do Brasil. Então os meninos estão desgastados, tanto é que o Vitor Carvalho não joga. A gente teve a pancada lá do William Matheus, que fez parte do jogo da Copa do Brasil, até porque o time do Uberlândia aparentemente queria matar todo mundo do nosso time, né? Eu fiquei só esperando uma tragédia acontecer, porque... Enfim, é isso que a gente vai encontrar esse ano, não vai ser muito diferente na Série B. E a gente tem que estar ciente disso, que é fogueira, esse ano vai ser desse jeito o ano todo, decisão atrás de decisão, cada ponto vai ser importante, cada jogo vai ser muito mais importante do que em anos anteriores. E esse vai ser um ótimo medidor, então que a sorte esteja com a gente. E estará, porque nós temos Júlio Rush. É isso aí. É a hora do Rush. É o seguinte, meu querido, agora tá todo mundo tranquilo, tá? Curitiba foi campeão no primeiro turno, ganhou bem, então um jogo bem sossegado, não tem ninguém passando mal nem nada, mas você sabe, sempre tem uma pessoa que precisa de um cuidado especial, às vezes uma criança, etc. Então você já sabe, Clínica Anjos da Guarda, os caras são fera pra caramba, tratamento home care, personalizado, enfim, uma mordomia só, fale. Um comentário só. Comente. Depois do jogo de domingo eu tava em casa, assim, todo mundo tranquilo na internet, todo mundo saiu do jogo, sabe? Aquele espírito assim, que alívio, sabe? E não, tipo, nossa, a gente ganhou um título, que alegria, não, era um alívio. E eu falei, nossa, fazia quanto tempo depois de um jogo que eu ficava desse jeito em casa, nem pensando nos problemas, que não tiveram problemas. Todo jogo, olha, a gente tá desde o ano passado, todo jogo a gente tava esquentando a cabeça. Só sofrimento. E só sofrimento, sabe? Então essa semana, assim, olha, aliviou demais. Então, só pegando o gancho aí que você falou pra todo mundo bem do coração, acho que tá... Sabe quem pode estar precisando de cuidado especial? O William Matheus lá, não conseguia nem andar direito lá. Se precisar de alguém lá pra botar na maca, alguma coisa assim. Alô, DM do Coritiba. Ligue pro Anjos da Guarda lá, contrate o Anjos da Guarda, o William Matheus lá e é isso aí. Então, Clínica Anjos da Guarda, entre em contato com eles lá, tá aqui, ó, os caras são fera, entre lá em contato se estiver precisando, que os caras são bons demais. Pessoal, então acho que agora nessa segunda etapa aí do programa, vamos analisar até agora então esses 2 meses já da gestão do Samir Namur, né? O que vocês acham aí? Eu acho, na minha opinião, já antes de vocês falarem de vocês, eu acho que a gente criticou no começo da temporada, até uns 2 programas atrás, essa questão do Sandro Forni, de
falhar um pouco com as variações táticas, que o time estava muito refém desse jogo com os 2 pontas, com o Alexandre ali na frente, que a bola não estava chegando, mas eu acho que nós temos que analisar tudo como um contexto, né? Fazia quantos anos que nós não tínhamos justamente o elenco entrando com 8 atletas da base, é muita coisa, 80%. Não sei se aconteceu já, não sei. É muito difícil, então eu acho que assim, a diretoria está dentro do propósito e é assim que eu espero que a diretoria se comporte, eu pelo menos. Se está errado ou certo, nós vamos saber só no final da temporada, nós vamos saber se vai vir com acesso ou se vai vir com uma boa classificação na Copa do Brasil. Mas o que eu vi, por exemplo, na diretoria de 2017, cedeu muito a pressão da torcida. A torcida tem que opinar, o torcedor tem que ser voz ativa dentro do clube? Sim, tem que ser. Mas de forma inteligente. Né? Exatamente. Eu acho que a diretoria, se ela se propõe a ter um plano estratégico que foi apresentado aos eleitores no pleito em 2017, né? E que é aquilo que está todo mundo alinhado, seja G5, conselho, presidente, comissão, diretoria, enfim, e atletas, eu acho que a gente tem que seguir firme nesse propósito. Eu acho que o Samir não cedeu à pressão depois de Parnaíba, afirmou o Sandro Forner, deu respaldo para a moçada, fomos lá, ganhamos Londrina 3-0, e eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que entender como um contexto. Eu acho que 2 peças ali, Cleis, entrando mais no meio de campo, talvez, quem sabe, o Galdesani, ou vindo mais contratações, Nath, para a gente ter justamente mais variações táticas na Série B, mas acho que os problemas são pontuais, nós temos que analisar como um todo. E me parece que, apesar do Curitiba ter dado alguns sustinhos essa temporada, eu acho que o plano, aparentemente, do Samir e da diretoria está sendo seguido. É importante falar disso aí, porque a gente critica e etc, algumas coisas, mas se tem uma coisa que não dá para criticar nessa diretoria é de que eles estão seguindo exatamente o que eles se propuseram a fazer. Tá dando certo, não tá dando certo? Eu acho que tem coisa que precisa melhorar. Mas não dá para você falar, eles falaram uma coisa em campanha e estão fazendo outra. Eles começaram com um plano e de repente mudaram tudo. Eles estão se mantendo bem fiéis àquilo que eles acreditam e que se propuseram a fazer. Sim. Eu espero aqui que dê certo, concordo com a utilização da base, etc. Acho que a gente precisa reforçar ainda esse time para uma disputa de Série B que é bem complicada e acho que assim, as contratações que vieram não são as melhores possíveis. Ainda temos dúvidas, né? Temos dúvidas, eu tenho bastante dúvidas e alguns jogadores que já jogaram já se mostraram que não são, assim, que vieram para somar mesmo, são jogadores mais do mesmo. Só que assim, não dá para negar de que eles estão fazendo aquilo que eles propuseram fazer, tiveram esse resultado agora, foram campeão no primeiro turno, dá um pouco de respaldo para o trabalho que eles estão fazendo. E a gente espera ali, acredito que sim, com 2, 3 peças ali de um nível mais alto, a gente consiga elevar bem o nível desse time, um time que já está se encaixando, então se de repente você entrar com 2, 3 peças ali, é muito mais fácil desse time, né, ganhar corpo e engrenar. Então, e você vê, a gente faz o que? 3, 4 jogos, que é sempre a mesma escalação. Então esse time está começando a ficar mais entrosado, criando uma identidade. É muito fácil você chegar hoje e falar qual que é o 11 titular do Curitiba. Todo mundo sabe. Sim. Por quê? Porque está seguindo uma linha e está indo ali. Estamos evoluindo aos poucos, daqui a pouco de repente chega uma outra contratação. Mas é um trabalho muito bem definido. E isso acho que é algo que a gente tem que elogiar, sim. Eu acho que a maior preocupação da torcida desde o primeiro dia do ano vem sendo a Série B, né? Tudo que vem sendo feito dentro do clube, as pessoas falam, tá, e na Série B? Tá, e como é que vai ser na Série B? Vai jogar desse jeito na Série B? Esse não time vai não subir. sobe. Não sobe, vai cair disputa, pra né? Quantas coisas eu li Série C, vai cair pra Série C. Gente, pelo amor de Deus, a gente começou, faziam 30 dias de gestão, né? Uma coisa muito boa que essa diretoria fez foi limpar o nosso plantel, aliviar mesmo a nossa folha salarial, que era uma coisa absurda, né, pro nosso nível econômico. Ainda mais depois de uma queda, né? Eu não sei se outra diretoria chegasse, faria o que eles conseguiram fazer, né? Se desfazer de vários jogadores e ter um retorno financeiro para o Curitiba. Subir os meninos da base e ter convicção nisso. Ter convicção no trabalho de base a ponto de colocar o Sandro Forner como técnico. Todos nós tivemos nossas dúvidas, óbvio, a gente nunca viu o Sandro Forner como um técnico de time profissional. Mas assim, é importante a gente mudar um pouco a nossa mentalidade, perceber onde o Curitiba está, onde ele se encontra e o que o Curitiba é capaz no momento. É óbvio que não vai ser esse o time de Série B. É óbvio que até abril, maio, quando começar o campeonato, a gente vai sentir quais são as nossas principais carências e espero que eles
vão ao mercado e façam a melhor escolha. Mas assim, a gente também chegar e dizer que tá tudo perdido, como eu li várias vezes, e foi recentemente isso. Depois da gente perder a Atletiba, meu Deus, acabou o mundo pra muita gente, sabe? E perder a Atletiba não é o fim do mundo, até porque o time do Atlético jogou bem no Couto Pereira. Eles mereceram aquela vitória. Foi nossa única derrota no Paranaense. Foi a nossa única derrota. E eles não foram pra final e nós fomos. Então, quer dizer, nós estamos aqui com essa taça e eles não estiveram. Por quê? Porque o futebol é assim, o futebol é imprevisível, então a gente fica lendo, pô, a Série C vai cair, não sobe, blá 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 blá, ou agora, esses meninos conquistaram uma taça, eu li assim, não fizeram mais do que obrigação. Peraí, como assim não fizeram mais do que obrigação? Aonde tá escrito que o Coritiba tinha que ter ganhado essa taça de primeiro turno? Em nenhum lugar, até porque eu não esperava que o Coritiba ganhasse. Pra mim, se chegasse nas semifinais, jogando um futebol ok, beleza, sabe? Não era obrigação deles ganharem isso aqui. A gente torce, óbvio que torce. Mas assim, mudança de mentalidade exige isso. Exige que a gente saia da nossa zona de conforto, pare de pensar como até o ano passado, diretoria que cedia a pedido de torcida, fazia populismo, a compra de Matheus Gadesani, nada mais do que um populismo. E Marcelo Oliveira também, sabe? Não dá pra levar isso a sério. Então, o ponto forte dessa diretoria até o momento, que tem me agradado muito, é a sua convicção. E também a notícia, né? A gente ficou sabendo aí pela audiência que existiu da diretoria com os seus sócios, também é um ponto forte, que é a transparência, né? Com os sócios até o momento. O investimento em patrimônio do Coritiba, né? Ano passado o valor foi de 1 milhão e desse ano foi para 4 milhões. Considerando que nós temos 35 milhões de dinheiro em caixa bruto para fazer futebol, pegar 4 milhões para colocar em patrimônio, para reformar sociais, para reformar a curva dos fundos no Couto Pereira, é uma medida extremamente impopular. Mas que se você for pensar ao longo do ano que vem, jogando uma Série A, vamos estar na Série A, amém, é uma medida importantíssima para você angariar sócio, investimento, etc, etc. Então, esse é o meu saldo até o momento. Eu espero que continue nesse caminho, porque até o momento tem me agradado. Não, e a gente não está dizendo que está tudo ok, né? Antes que alguém fale, não, vocês estão assinando embaixo. Nós vamos, quando for para criticar, né, clientes, a gente vai cornetar. Aqui, Sandro Fornes, criticou o jogador. Eu critico mesmo. Quando tem uma contratação, quando tiver uma contratação que não seja a ideal, a gente vai criticar, vamos ficar com dúvida. Mas acho que é uma coisa que... Se o atacante não faz gol, nós vamos falar mal mesmo. Cara, a gente tava aqui falando mal do Alexandre até o programa passado, né, cara? Vamos falar mal se jogar no próximo jogo, se jogar mal. A gente espera que ele jogue bem. Acima de tudo, nós somos coxas brancas, então a gente torce pro time. Tá certo? Exatamente. Então, Alexandre, continue jogando bem, senão a crítica... Faça mais caretas. Foi muito legal ver a careta do Alexandre e ver o Lela fazendo a careta no mesmo momento. Você viu isso? Eu não vi. Estava fora de condições. Não, passou no Fantástico, inclusive. Momento que... Cadê o Schmidt? Gente, pro Brasil inteiro, o momento que o Alexandre faz o gol, ele aponta pra família dele, os filhos dele estavam no Couto Pereira, quer dizer, é muito legal, porque na época do Lela, que ele foi campeão aqui, ele fazia careta no Couto Pereira, ele tinha a idade do filho do Alexandre. Então, isso, gente, é legal de ver, né? A gente pode criticar bastante o Alexandre, mas uma cena dessas, assim, é quase que voltar no tempo. O negócio é o seguinte, voltamos. O Gigi tava comendo um lanche no intervalo. É hora dos recados paroquiais, que o Gigi sempre fala, e pros nossos abraços. Quais são os recados? Recado é Copa do Brasil hoje à noite, Coritiba e Goiás. Final de semana tem o quê? Coritiba e Maringá. E semana que vem tem clássico já, né? Paratiba, na Vila Capanema. Estaremos lá. Teremos novidades e vamos na sequência a gente fala. Essa semana, se duvidar, a gente tem novidade. Hoje, se duvidar, a gente já teve até novidade. Fiquem ligados. O negócio é o seguinte, eu vou mandar uns abraços aqui, ó. Eu encontro a galera na rua, esqueço de mandar um abraço aqui, ó. Primeiro, um abraço pro Gusta, me encontrou no show do Gabi lá, pedi um abraço, esqueci, estava sem condições. Aí, um abraço pra Raíssa, que trombou comigo lá na UDS essa semana passada aí. O Diego Barbosa, sabe? Não é aquele que jogou aqui o lateral esquerdo? Diego Barbosa, o cara encontrou nós lá na frente da PUC, lá no Soleiro. Vai lá, paga uma cerveja pra ele lá no Soleiro. Fala, o cara é bucha branca e tal. Paga, ou compra uma cerveja com ele lá. Vai lá falar com... Abraço pra você. Trombou nós lá. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Já mandei pra esse aqui. Matheus Alves pra Aline Pereira me encontraram no Couto Pereira esse domingo lá. Vieram, me abraçaram lá, deram um oi pra nós, falaram que gostam do canal. Então, um abraço pra você.
E pra Ju Bilo, minha amiga maravilhosa, um abraço e um beijo. Vai, siga. Tá, tenho 2 abraços. O primeiro é Luiz Paulo, que encontrou a gente no Couto Pereira, no último jogo aí na final. Pediu um abraço. Pediu um abraço, mas falou, não quero abraço do Cleins nem do Gigi, eu quero abraço da Nath. Então, tô aqui, meu abraço pra você. E um abraço ao Dirceu Krieger, que fez nessa semana que passou 52 anos de Curitiba, gente. Um cara ter 52 anos de Curitiba, ele é uma história viva. Só ele é a tia Lourdes mesmo. Um abraço pra tia Lourdes, maravilhosa. Perdão chegar atrasado lá. Abraço. E muito bom ter Dirceu Krieger como ídolo. Um cara que é a história do futebol paranaense e história do Curitiba, né? Então, obrigada aí pelos história seus viva, né? 52 anos de dedicação ao clube. Serviços prestados. Bom, meu abraço vai pro Eric Felipe, que trabalha lá na Uber, Coxa Branca, tá sempre no jogo. Você podia dar um cupom pra nós, pra eu, pra Nath e pro Cleins, pra né? gente ir na Vila Capanema semana pra gente em todos os jogos do Coxa de graça, usar o Uber pra cima, pra baixo, pro Cleins ir lá na Woods, na Shed, lá, usar o cupom. Tô precisando. Manda lá pra nós. Pra Nath ir pra PUC, pra faculdade também, né? Pô, manda lá uns cupom pra nós lá. E vou mandar um abraço, mas uma mensagem de força aí para um amigo meu, Marcelo Madeira, amigo meu que eu conheço há mais de 20 anos, que infelizmente perdeu a mãe dele no último final de semana. Então mandar meus pêsames aqui, né, minha solidariedade para ele, que é um momento difícil, né, e não é bem um abraço, mas uma mensagem de força aí, que conheço mais de 20 anos, um amigão meu de longa data, e estamos aí. É isso aí, você já sabe, né? Todo o programa que tu fala, siga a gente lá na rede social, lá no Instagram, no Twitter. Se inscreva no canal no YouTube, aperte no sininho lá para você receber as notificações. Por favor, se inscrevam no nosso canal, que é mais fácil, né, de receber as notificações. Sim, já chega lá o vídeo na hora. Você já responde o quiz do Cleins. Já ganha cerveja. Já pede abraço. Mas vai buscar, né? Não vai fazer que nem os outros lá que ganham cerveja. E o Digão. E o Digão é sempre o primeiro que comenta lá e na hora de pegar a cerveja esqueceu. Não, esse é outro louco. Prescreveu. E tem o Facebook lá também. Se cadastre lá no Facebook, siga a gente lá. E tem nossa página parceira. Fale da página parceira. Siga a nossa página parceira, o Insta_Coxa, nosso parceiro do Instagram. E vou fazer um pedido agora inédito. Siga a gente também nas redes sociais. O Vinícius, eu e o Gigi. Porque siga lá no a gente Instagram. gosta de carinho, a gente gosta de receber mensagens bonitas de vocês, né? É. Fazer novas amizades. Curtimos as fotos dos nossos amigos, sim, comentando. Maravilhoso. Sempre estamos online. Então é isso, a gente fica por aqui essa semana com um sorriso no rosto. Esperamos que nessa quarta-feira o nosso Curitiba vá lá e brilhe no Serra Dourada. Se Deus quiser, a gente vai ficar com essa classificação na nossa mão. E parabéns mais uma vez ao Curitiba e aos seus meninos por trazerem esse triunfo, que eu acho que é um selo aí de confiança para nós nesse resto não, né? Na continuidade do ano.